Atenção para o top da transmissão Comebol Libertadores 2025 na Globo. Amstel, patrocinador oficial da Comebol Libertadores. A transmissão da Comebol Libertadores 2025 na Globo é um oferecimento de Hyundai Kona Híbrido. Descubra o SUV Premium que abre novos horizontes com condições exclusivas. Vá até uma concessionária Hyundai e aproveite. PagBank, venda muito mais com as maquininhas do PagBank e receba o dinheiro das vendas na hora. Pensa já a sua. Sporting Bet, são prêmios garantidos todos os dias, com 2 milhões em prêmios por semana. Jogue na Sporting Bet. Claro, presão é R$1 por dia em todas as recargas. Muita internet, 3 GB exclusivos para YouTube e WhatsApp ilimitado. E novo Somridor, se a dor entrar em campo, sem tempo, irmão. O novo Somridor chegou. Quartas de Libertadores, valendo vaga na grande final do dia 29 de novembro. Você que se liga na Globo, vamos chegando no estádio Presidente Perón, o cilindro, a casa do Racing, todos os ingressos vendidos, a atmosfera de uma grande decisão. Racing e Flamengo, a partir de agora para você. Semana passada no Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0. Gol contra do zagueiro Rojo. O gol não ficou para o Carrascal, não, que chutou aquela bola que foi parar no fundo da rede. E hoje, o Flamengo joga por um empate para chegar à decisão da Comebol Libertadores contra Palmeiras ou Liga de Quito, que se enfrentam amanhã em São Paulo. O jogo vai sofrer um pequeno atraso. Um atraso de 20 minutos por conta do trânsito. Sair de Buenos Aires para Avejaneda é sempre um problema. Comentava aqui com os companheiros que na semifinal de 2008 o jogo também sofreu um atraso. Nós ficamos presos no trânsito. Era um jogo Boca e Fluminense, mas o estádio do Boca estava interditado. O jogo foi no estádio Presidente Perón. E depois o jogo começou e transcorreu normalmente, terminou empatado até por 2-2. E o segundo jogo foi no Rio. O Fluminense se classificou para a grande decisão. E hoje acontece de novo, com todas as orientações que são passadas para os clubes, porque não é fácil chegar no horário do rush em Avejaneda, que fica ali coladinha com Buenos Aires. É uma sequência da chamada Avenida 9 de Julho para quem está em Buenos Aires. Vamos fazer contato com o cilindro. O torcida do Flamengo está aqui no nosso telão e quem vai pintar também no nosso telão. E o maior adversário do Racing é o Independiente de Avejaneda também, que fica ali a 500 metros. E o Independiente é vermelho, né? Então ainda tem esse componente. O Marcelo Corrêa está aqui comigo, já no nosso telão, para trazer as informações inicialmente desse atraso de 20 minutos, porque a delegação do Flamengo ficou presa no trânsito. Bem-vindo, boa noite, Marcelo Corrêa. É isso, Luiz. Boa noite para você, boa noite a todos. É uma semifinal de Libertadores com tudo o que se espera dessa competição, que mexe tanto com os corações de brasileiros e argentinos, inclusive um atraso da chegada do Flamengo aqui ao cilindro de Avejaneda. Deixa eu explicar o que aconteceu. O Flamengo está hospedado no município, na região metropolitana de Buenos Aires, chamado Berazategui, que em condições normais de trânsito fica a mais ou menos 30 minutos daqui. Acontece que houve muito trânsito de lá para cá. E como a Comebol tinha dito ao Flamengo que o horário ideal para sair era entre 6h45 e 7 da noite, o Flamengo cumpriu esse protocolo. E mesmo assim, com batedores da polícia ajudando os 2 ônibus do Flamengo a chegar aqui, o time se atrasou muito em relação ao planejamento inicial, que seria de chegar ao estádio às 7h45 da noite. Acabou chegando às 8h25. E aí, mesmo sem ter que pedir a Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol atrasou em 20 minutos para que esse protocolo de 1h30 no estádio antes do apito inicial acontecesse, inclusive com aquecimento. Nesse momento a gente vê o Luiz Araújo ali batendo pro gol na entrada da área. Carrascal, herói do primeiro jogo, também treinando chutes de fora da área, assim como o Gonçalo Plata. Daqui a pouco eu volto com as informações sobre esse time que o Felipe Luiz escolheu para jogar hoje aqui no cilindro de Avejaneda, Luiz. Perfeitamente, Corrêa. Importantíssimo o Flamengo ter cumprido o protocolo da Comebol. E é bom que a torcida do Flamengo, muita gente vai se lembrar, Maestro Júnior e Roger também. Em 2010, a gente não tinha um protocolo pré-estabelecido da Comebol, e no Rio, no jogo das quartas de final contra a Universidade de Chile, o Flamengo demorou para sair do hotel no jogo 7 da noite, chegou no Maracanã 20 para 7, e a Comebol era o Vilmar Rodão, o juiz, se não estou enganado, o Oscar Ruiz era o colombiano.
E ele não quis atrasar o jogo. E aí o que aconteceu? Com 20 minutos a Universidade do Chile vencia o jogo por 2-0. Óbvio, você não fez todo o protocolo de aquecimento, aquela concentração, o foco. Então hoje, a própria Conmebol, sabendo do problema que o Flamengo enfrentou no trânsito, retardou o início da partida em 20 minutos para que todos os dois times cumprissem essa hora e meia, que é o protocolo, antes de a bola rolar. Deixa eu voltar lá para o cilindro de Avejaneda, antes de falar aqui com o Júnior e com o Roger, porque o Sibila, que mora em Buenos Aires, sabe bem como é o trânsito de uma das maiores metrópoles do planeta, e a gente está sujeito a essas confusões do trânsito. Alô, Rafael Sibila, que está acompanhando o lado do Racing, é o nosso correspondente na Argentina. Bem-vindo, boa noite, Sibila. Luiz, tudo bem? Boa noite para você, com o Maestro Júnior, com o Roger, para todo mundo que está aí no Brasil. Pois é, e a vida aqui para Avejaneda sempre é complicada, porque é uma saída de trânsito para a zona sul da grande Buenos Aires e é muita gente se deslocando, principalmente no horário do rancho. O ambiente aqui no cilindro é um ambiente de uma torcida que há muito tempo não vive uma semifinal de Libertadores em casa. A última vez foi em 1997. A gente está vendo aqui os jogadores do Racing aquecendo aqui atrás e está justamente naquele aquecimento de finalização. O Racing precisa de gol hoje, pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis, uma vitória por um gol de diferença. Com 2 gols de diferença, aí o Racing se classifica. E a torcida do Racing, que fez uma grande festa na segunda-feira à noite, quando o time saiu aqui de Avejaneda e foi para concentração em Pilar, promete fazer um grande recebimento, uma grande recepção, quando os dois times entrarem em campo antes da bola rolar. Algo que se viveu na Sul-Americana do ano passado, quando o Racing foi campeão. E a torcida, então, os 50 mil torcedores do Racing aqui presentes no cilindro, prometem empurrar muito o time em busca dessa vaga na final da Libertadores. Luiz. Perfeito, Sibila. O Sibila, logo atrás do Sibila ali, a gente tem a imagem, a torcida do Flamengo, um grande número, logo atrás do Rafael Sibila, né? E a torcida do Flamengo que começou a semana com uma tragédia, né? O ônibus capotou na Via Dutra. Graças a Deus não houve nenhuma morte, mas 4 pessoas ficaram feridas gravemente. E 2 torcidas organizadas estavam envolvidas nesse deslocamento até o estádio El Cilindro, o estádio Presidente Perón, a casa do Racing. Tenho a impressão que com esse adiamento, o aquecimento dentro do prazo normal, a situação fica mais ou menos sob controle do ponto de vista dos jogadores, né, Maestro? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Luiz, Roger, o pessoal que está com a gente. Normalmente, Luiz, você precisa ter esse período, né, para você ter a concentração. Não é fácil, né, principalmente porque já existe uma tensão muito grande que o próprio jogo propõe. Imagina, é hoje então. Você imagina se, por exemplo, é quebrado um pouco esse protocolo. Mas, de qualquer forma, eu acredito que estejam todos preparados. Tem uma quantidade muito grande de jogadores experientes nesse time e o próprio treinador. Mesmo com pouca experiência como treinador, ele tem experiência porque ele já participou por diversas vezes de situações como essa. Verdade, Felipe Luiz tenta levar o Flamengo a mais uma final de Libertadores. Uma dimensão para você que está curtindo a gente aqui, estamos com as imagens, está aí o Arrascaeta no nosso telão. Arrascaeta, Alexandro vai sair jogando como titular na lateral. Léo Ortiz está de volta ao time do Flamengo. São algumas das imagens que nós estamos passando aqui no nosso telão. Roger Flores, bom, tem um atraso, a gente já começa a virar um pouco pro jogo, porque evidentemente que a multidão está na expectativa de a bola rolar daqui a pouquinho para esse jogo que vale uma vaga na grande decisão. Boa noite, Roger Flores. E aí, Luiz, tudo bem? Boa noite. Maestro, o pessoal que vai acompanhar com a gente esse grande jogo semifinal de Libertadores com 2 gigantes. Acho que chegou a hora do Flamengo se impor e mostrar para todo mundo que é realmente o maior elenco e o mais qualificado elenco da América do Sul. Jogo gostoso, jogo bom para assumir essa responsabilidade. E acho que o Flamengo não pode abrir mão de atacar, de querer vencer a partida, de interpretar esse jogo como um jogo que tem que ganhar. Se tentar ficar só se defendendo, segurar resultado, o jogo vai ser muito difícil. O Flamengo tem que estar preparado para uma guerra, porque dentro do cilindro, com 50 mil pessoas, vira uma guerra dentro do contexto do esporte. Não estou falando de violência de nada, mas tem que saber jogar esse jogo muito bem, ser inteligente, interpretar para fazer o jogo atacando e tendo a intenção de vencer a partida. Se jogar dessa maneira, acho que o Flamengo tem grandes chances de sair classificado. Muito bem, meus amigos. Vamos começar a falar agora das escalações dos dois times. Há muita expectativa, você que está ligando a TV, que está chegando com a gente, sobre como o Felipe Luiz, que tenta chegar na sua 4ª final de Libertadores, ele estava nas outras 3 com o Flamengo. O Flamengo, nos últimos anos, chegou a 3 finais com 2 títulos. O Marcelo Corrêa vai trazer agora as informações das escolhas do Felipe Luiz para o jogo decisivo de daqui a pouco. Pois não, Corrêa?
Exatamente, Luiz. E muito se especulou sobre esse time que o Felipe Luiz poria em campo nessa noite contra o Racing aqui no Cilindro de Avejaneda. Com a saída do Pedro por causa da fratura no antebraço direito, quem jogaria como referência no ataque? E ele escolheu o Gonçalo Plata, que nessa temporada já jogou algumas vezes assim. Mas com o Carrascal atuando pelo lado esquerdo e também com o Luiz Araújo jogando pelo lado direito e o Arrascaeta como homem de criação no meio-campo, Pulgar e Jorginho, os dois volantes. Dessa forma, a hipótese de ter o Saúl no time titular ficou para um outro momento dessa reta final de temporada. Saúl é opção do banco de reservas. Outro jogador que aparece no time titular hoje é o zagueiro Léo Ortiz, que se recuperou daquele estiramento no tornozelo direito e vai formar dupla com o Léo Pereira novamente. Então vamos ouvir o companheiro do Léo Ortiz aqui, antes do jogo começar. Capitães, o cumprimento deles ali. Aí o Arrascaeta, vamos tentar ouvir. Obviamente que estão todos falando do espanhol, né? Chileno, argentino e uruguaio. Aí na sua tela. Aí o Zuculini cumprimentando o juiz e o Arrascaeta. E o Flamengo então tem o Agostinho Rossi no gol, vestindo a camisa número 1. A defesa tem o Varela, o Ortiz, o Pereira e o Alexandro. O meio de campo do Flamengo, Jorginho, Arrascaeta e Eric Pulgar. E aí completando o time, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Jorge Carrascal. A linha de frente do Flamengo, jogadores provavelmente distribuídos no campo de jogo desta forma. Aqui está desenhado de forma correta, com aqueles jogadores ali no banco de reservas. Você observa que dos jogadores que foram levados, o principal destaque de não e aí só faltou o Pedro, que não foi relacionado com o Juninho como opção, enquanto a nossa câmera exclusiva vai mostrando mais ou menos a visão que os jogadores têm ali. Se o Piero Mazza tiver um pouquinho de bom senso, ele vai aguardar um pouquinho, né, Marcos? Luiz, é só a gente lembrar do jogo entre Internacional e Flamengo também, né? Que aconteceu a mesma coisa e teve um atraso grande, né? Até poder dissipar toda essa fumaça. Pela imagem do alto começa a se dissipar a fumaça provocada pela grande festa da torcida do Racing. Aí você vê o Gustavo Costas, ele tem 62 anos e é um apaixonado pelo Racing. Tem uma carreira de treinador também de muitos times, uma carreira consistente, e conseguiu montar uma equipe para lá de competitiva, que vai tentar hoje buscar uma virada para cima do Flamengo. Ele sabe que o desafio é monumental. E do outro lado, o Felipe Luiz, um garoto de 40 anos, lateral esquerdo de seleção brasileira. Ganhou 10 títulos como jogador. Que jogo, Flamengo, na brincadeira. E a bola longa lá para o Alexandro. Ele faz o domínio, bota na frente, no fundo não conseguiu o cruzamento. Futebol na Globo, aqui é emoção. Hyundai Kona híbrido. Conheça o SUV que abre novos horizontes. O Alexandre passou, pedindo o Jorginho, bola pro Jorginho, tome cruzamento pro Arrasca, foi um pouco forte demais, e a bola vai saindo em lateral, que favorece o Racing. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sporting Bet, são 2 milhões em prêmios por semana. Apostou em esportes, girou a roleta, faz um Sporting Bet aí. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Imagens do Cilindro de Avejaneda, 0 para o Racing, 0 para o Flamengo. Por enquanto, o Flamengo vai conquistando uma vaga na decisão de 29 de novembro da Libertadores, na sua edição de número 66. Mas hoje também teve bola rolando, um jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Sporting Bet, são 2 milhões em prêmios por semana. Apresenta Lances da Rodada. Fluminense e Ceará jogando no Maracanã. O lance do gol é um lance em que o Marlon vai na dividida, a bola toca no peito dele, mas o juiz marcou falta. O Flávio Rodrigues de Souza marcou falta e o René, que não tem nada a ver com isso, cobrou e a bola foi pro fundo da rede. Fluminense 6º, Ceará 14º, final no Maracanã. 1 para o Flu, 0 para o Ceará.
É, meus amigos, futebol é emoção. São 11 contra 11 em campo e tudo pode acontecer. É uma verdadeira caixinha de surpresas. Falando em surpresa, tem outro time de 11 chegando com tudo. É o 11-11 Shopee, a maior liquida do ano. Já pega o seu celular para aproveitar, porque o app da Shopee tá lotado de ofertas. Tem computadores, eletrodomésticos, videogames e muito mais, Roger Flores. E se liga na melhor parte, a Shopee preparou um cupom daqueles para quem está assistindo de casa. Use o código Tem Tudo Aqui 50 para ganhar R$50 de desconto na sua compra. É só aplicar o cupom antes de finalizar o pedido. Mas corre, porque ele é limitado e só vale durante o jogo, né, maestro? Agora anota aí, dia 11 de novembro na agenda. Serão 20 milhões de reais em cupons de desconto. Frete grátis e ofertas com o menor preço do ano. É só conferir as condições no aplicativo. É isso aí, então já pegue o seu celular e aproveite o melhor do 11-11 Shopee. E vocês já sabem, na Shopee, compensa mais. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta já já. A bola rola aí no cilindro de Avellaneda. O segundo tempo de 0 para o Racing, 0 para o Flamengo. E quem está aqui comigo é o Marcelo Correge, ao vivo de Avellaneda. Diga lá, Cole. É isso, Luiz. Eu disse por volta dos 20 minutos do primeiro tempo que o Danilo estava aquecendo porque o Léo Ortiz tinha sentido o tornozelo direito. Ele continuou esse aquecimento até o fim da primeira etapa. Detalhe interessante, Nico de la Cruz, que não tem jogado tanto nesse time do Flamengo, é opção como reserva hoje e foi o jogador mais ativo no banco, falando com os companheiros e reclamando com a arbitragem. Inclusive, no fim do primeiro tempo, ele foi lá botar mais um pouco de pressão em cima do Piero Massa, árbitro chileno, Nico de la Cruz, que é um ídolo do River Plate aqui na Argentina. E aí, do lado da torcida mais quente do Racing, como é que tá, Sibila? Bom, aqui a torcida sentiu um pouco também a falta de ímpeto do Racing, esse momento bom que o Flamengo teve no primeiro tempo, e quem reclamou bastante do desempenho do time no primeiro tempo foi o Gustavo Costas. Já no finzinho da primeira etapa, botou os reservas para aquecer, principalmente os jogadores de ataque, o Vieto, o Balboa, o Zaratio e o Vergara, que são opções para entrar nesse ataque do Racing, e além deles, o Martirena, que é um lateral direito que apoia bastante. Luiz? Perfeito, Sibila, já deu para perceber que o Racing voltou para o segundo tempo, o Flamengo ainda não. Lances do primeiro tempo para você. Melhores momentos. Luiz, Diga, Roger Júnior, com vocês. os primeiros 35 minutos do Flamengo foram muito bons. De domínio, de pressão, de toque de bola, de aproximação. Chegando muito bem no ataque. Teve 3 possibilidades: Luiz Araújo, Varela, Arrascaeta. E essa falta de eficiência no ataque, essa do Varela, né, que poderia até dar uma cavadinha, o Maestro falou, é que tem preocupado o Flamengo. Produziu para sair na frente. E aí nos últimos 10 sofre um pouquinho de pressão, porque o Racing quer esse jogo disputado e principalmente colocar a bola na área do Flamengo, né, Maestro? Procurou exatamente ir pro lado físico, né? Porque na parte técnica não estava conseguindo, pelo menos, equilibrar o jogo. Então começou a jogar essas bolas dentro da área, até mesmo, né, esperando um erro por parte do Flamengo, como aconteceu na cabeçada que terminou o Rossi fazendo uma boa defesa. Mas o Flamengo, eu acho que o comportamento desse primeiro tempo foi o melhor que teve durante os últimos jogos. Tiradores da marcação, aí vem o Pulgar, servindo para Luiz Araújo, adiantou demais, e chega Moura, vai mandar a ligação direta de novo, Moura tirando lá para o ataque, Rossi saiu lá para ficar com ela. E quando a bola parar de rolar, segue o jogo na Globo. Lucas Gutierrez, Paulo Nunes, dando recado. Papo de dancinha, não sei não, hein? Ficar com ela. E aí o Adriano Martins está caído, estão torcendo. Agora deu para ouvir aqui os apitos do juiz. O jogo está parado. A gente vai rever a jogada no cruzamento do Moura para a saída do Rossi. Jorginho. Vamos ver de novo. Olha o movimento ali do Jorginho. Léo Ortiz. Léo Ortiz é que estava no vídeo. O Jorginho fez o gesto de vamos jogar, vamos jogar. Não é nada no Martínez e nada no Rossi também. O Rossi está ganhando tempo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Novo Somridor, com liberação 5 vezes mais rápido.
Passamos de meia hora de bola rolando. E o lateral é do Rojas, que vai arremessar lá na área. Subiu para fazer o corte o Saul. Do lado esquerdo o Zuculino tocando no Rojas. Bruno Henrique, Emerson Royal. Corte do Emerson. Mais um lateral para o Racing. 37 minutos do segundo tempo. 82 lá no cronômetro corrido. Rojas arremessando. Subiu o Pulgar, mas a bola voltou no Vieto. De novo bate no Léo Pereira. Martinena, Zaratio, tentou o voleio, errou e a bola vai pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Claro, o Prezão é R$1 em qualquer recarga. Olha o Cambeses apontando onde ele quer. E o Vieto na cobrança curtinha. Bola com o Vergara. Levou pro dentro. Everton Araújo pressiona, ele tocou no Martinena. Faz o levantamento, o Rossi vai saindo para ficar com ela. E o Cambeses vai voltando. E o juiz agora está apitando falta. Gente, 10 segundos. 10 segundos. A torcida do Flamengo está enlouquecida. Apita o árbitro. O Flamengo está na final da Libertadores. Uma classificação com contornos dramáticos. A força de um elenco. A paixão de uma torcida ensandecida, enlouquecida. Que ganha no grito da torcida do Racing. E que explode em emoção. Em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, cidade tão machucada nesses 2 dias, também explode em emoção dessa torcida que mexe com milhões, capaz de unir tanta gente em torno dessa paixão chamada futebol. O Flamengo está na decisão pela 5ª vez em sua história, 4 vezes nos últimos anos, para buscar um tetracampeonato inédito para o futebol brasileiro. Olha a massa rubro-negra, que impressionante! 5.000 vozes, o poder de uma nação.